Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Cauã, sou aluno do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal daqui do campus de Barretos. E hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre as técnicas de separação de misturas e a purificação de compostos. Então, bora lá para o conteúdo. Bom, pessoal, partindo aqui para o nosso tema, temos as substâncias puras. Uma substância pura trata-se de quando há um sistema com somente uma composição química bem definida e constante, sem aglomerado de outras substâncias, o que resulta em uma matéria com propriedades físicas e químicas uniformes e invariáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma substância pura vai ser somente quando a gente tem um componente químico puro sozinho ali em um sistema. Por exemplo, a gente tem a água destilada. A partir do momento que ela passa do processo de destilação, a água vai perder todos os sais minerais que ela tem na composição dela e vai deixar somente o H2O, que é a água destilada que a gente conhece. Aí isso vai ser uma substância pura, que tem somente ali a presença de um único elemento químico, podendo até haver mais, e a gente vai ver isso agora, porque ela possui duas classificações de substâncias puras. Temos as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. E qual é a diferença entre elas? Bom, na simples é quando a gente tem uma substância que é formada somente por um tipo de elemento químico. Ele pode existir ali em infinitas quantidades, em toda a formação, mas vai ser somente formado por um tipo de elemento químico. A gente tem como exemplo o gás oxigênio, que é o O2. É uma substância simples que é formada somente por esse tipo de elemento. Agora, as substâncias puras compostas vão ser o contrário. Vai ser quando a gente tem uma substância que possui dois ou mais elementos químicos. Como, por exemplo, a gente tem o ácido HCl, que tem a presença do hidrogênio e do cloro, que forma assim o nosso ácido. Então ele é uma substância pura, porém composta, pois possui a presença de dois tipos de elementos químicos. Agora que a gente já entendeu o conceito de substâncias puras e compostas, a gente pode partir para o conceito de misturas, que vai ser basicamente quando a gente tem a presença de mais de uma substância no mesmo sistema, que também pode ser classificado de dois jeitos. A gente tem as misturas homogêneas e as heterogêneas. Bom, nas misturas homogêneas, se trata de quando a gente tem somente uma única fase visível em um sistema, que é quando eu consigo enxergar uma coisa só, mesmo estando misturado com outras, sejam elas líquidas, gasosas ou sólidas. A gente tem como exemplo a água misturada com o etanol, que quando juntos a gente não consegue distinguir uma substância da outra, então isso é um sistema homogêneo. É importante ressaltar também que todo sistema formado por gases é considerado um sistema homogêneo também, pois todos juntos de maneira uniforme também fica impossível de distinguir um gás do outro. A gente tem até como exemplo o nosso próprio gás atmosférico, que é uma junção de vários gases, uma mistura, em um sistema homogêneo. Já as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases visíveis em determinado sistema. A gente tem como exemplo bem famoso a água e o óleo, que não se misturam por diferença de densidade, apresentando assim duas fases visíveis em um determinado sistema. A gente pode até abrir uma observação muito importante, que é possível ter uma mistura heterogênea mesmo em um sistema onde a gente só tem uma substância pura, como por exemplo um copo de água com gelo, onde a gente encontra a água em seu estado sólido e líquido, ou seja, apresentando duas fases visíveis. Então, por mais que seja uma substância pura, contendo somente água, é uma mistura heterogênea, pois a gente tem a presença da água em diferentes estados físicos, apresentando duas fases visíveis. Agora que você já entendeu o conceito de substâncias puras e de misturas, a gente pode partir para as técnicas de separação, que são os métodos utilizados em laboratórios ou até mesmo fora deles para você poder isolar uma substância da outra quando se tem uma mistura. Se você tem, por exemplo, água e sal misturados, o que você deve fazer ou qual método você deve utilizar para poder separar um dos dois para obter somente a água ou somente o sal. Então eu separei algumas das técnicas aqui. Vou explicar uma por uma para vocês. Começando aqui pelo nosso primeiro método, onde temos a destilação, que possui duas categorias. Temos a destilação simples e a fracionada. Bom, o processo é o seguinte. Na destilação simples, é mais comumente utilizada para você poder separar sólidos que foram dissolvidos em líquidos. Como eu dei o exemplo da água com sal antes, vamos utilizar ele aqui também. Aqui na destilação simples, a gente tem o seguinte sistema. Temos um bico de Bunsen que está aquecendo aqui o nosso balão de destilação, onde contém a nossa solução de água salgada. Essa água salgada está chegando ali perto dos seus 100 graus Celsius, onde a água vai começando a evaporar. E como aqui em cima a gente tem um tampão com um termômetro tampando aqui a saída dos nossos gases formados de água, esse pequeno tubo aqui que dá no nosso condensador é por onde o gás vai sendo levado.
Chegando no condensador, aqui em volta dele a gente possui uma camada de água em temperatura ambiente mesmo, que vai estar muito mais gelada em relação à água que está sendo aquecida aqui no bico de Bunsen. Então, essa água vai ser condensada, ou seja, vai ser passada do estado gasoso para o líquido e vai parar aqui nesse Erlenmeyer, onde aqui vai restar toda a nossa água que vai ser evaporada. E aqui no balão de destilação é onde vai sobrar o nosso sal. Então esse é o processo de destilação simples. Já na destilação fracionada, temos a seguinte diferença. Logo aqui acima do nosso balão de destilação, temos uma coluna de fracionamento. Coluna essa que possui algumas concavidades que faz com que alguns líquidos consigam passar por ela em forma de gás e alguns outros não. Porque na destilação fracionada ela é mais utilizada para você poder separar líquidos de outros líquidos que possuem uma pequena diferença de pontos de ebulição, que são aqueles pontos de temperatura em que nossa solução evapora. Então, por exemplo, você quer separar água de álcool. O álcool possui uma temperatura de ebulição um pouco menor do que a água. Então ele evaporaria primeiro e passaria primeiro pela coluna de fracionamento. Como a água tem um ponto um tanto mais distante, ela não conseguiria passar e desceria de volta para o balão. E depois o álcool vai passar por todo aquele processo de condensação, onde ele passa pelo condensador, que possui a água mais fria em volta, que vai fazer ele voltar para o estado líquido e parar no outro recipiente, que no caso é esse becker aqui no final. Aí, conforme o passar do processo, vai chegar uma hora que você vai ter só água no balão e só álcool no becker. Então você vai ter separado a mistura ali de água e álcool, né? Então essa é a destilação fracionada. Partindo para o nosso próximo método, temos a levigação. Método esse que faz uso da água como corrente para poder fazer a separação entre materiais sólidos que possuem diferentes densidades, onde os menos densos flutuam nessa corrente de água e os mais densos afundam. Então você pode fazer a separação deles através desse método. Um método muito utilizado no garimpo para poder extrair minérios ou até mesmo na área mais rural para você poder separar grãos. Para o próximo método temos a catação, que vai ser um método bem mais simples, que consiste basicamente em você operar de maneira manual a separação de determinados materiais, geralmente mais sólidos. Método esse muito utilizado na separação da coleta seletiva, né? Onde o pessoal separa o plástico do papel ou do vidro. Então é um método bem mais simples em relação aos outros, feito de maneira manual. Agora aqui temos dois métodos já citados antes, sendo eles o processo de condensação, ou também chamado de liquefação, e a evaporação, também chamado de vaporização. Esses dois métodos são extremamente importantes, pois eles têm um fato muito curioso. Ambos eles estão presentes no ciclo da água, no processo em que a água evapora e volta em formato de chuva, né? A condensação se consiste naquele processo que depois que a água evapora e sobe para a atmosfera, ali aquelas moléculas de água que ficam acumuladas nas nuvens começam a descer em formato líquido, né, que é a chuva. E depois que ela volta como chuva, começa a evaporar novamente, subindo para a atmosfera, assim formando o nosso ciclo da água. Então esses dois métodos aqui são extremamente importantes até para nossa existência, aí parando para pensar, né? E a separação que está nesses dois métodos geralmente é ali quando a gente quer retirar a água de algum lugar, né? Como na liquefação a gente faz a separação do ar para obter o gás nitrogênio e o gás oxigênio, e na evaporação a gente tem ali exemplos até mais cotidianos para você, por exemplo, deixar a roupa secando no varal. Ali você tem uma evaporação de água, restando somente a roupa seca sem a presença ali do líquido. Agora temos o processo de decantação. Processo esse que trabalha com a diferença entre densidades das substâncias, que faz com que a de maior densidade se repouse no fundo do recipiente e a de menor densidade se sobressaia, fazendo assim que elas se separem, criando assim também um sistema heterogêneo, né? Pode ser tanto utilizado com misturas de sólidos e líquidos, ou até mesmo de líquidos com densidades diferentes, como é o caso da água e o óleo. Temos até um exemplo aqui de água, óleo e areia, que são três substâncias que possuem densidades totalmente diferentes, fazendo assim criarem uma camada de 3 fases. Agora vamos na dissolução fracionada, um método que consiste na adição de um solvente para realizar a separação entre uma mistura de materiais sólidos. Aqui no nosso exemplo temos uma mistura entre areia e serragem. Após a adição de água, que seria o solvente, percebe-se que a serragem sobe para cima, assim se separando quase completamente ali da areia. A gente encontra até uma pequena semelhança aqui com o método de decantação, né? Onde os materiais menos densos flutuam e os mais densos se reservam no fundo do recipiente. Também tem uma semelhança com o método de levigação, como eu dito ali no começo do vídeo. Então a gente acaba relacionando ali alguns métodos com os outros também, né? E esse é o método de dissolução fracionada. Temos também o método de ventilação, outro método que utiliza da diferença entre densidade das substâncias na mistura, geralmente com materiais mais sólidos.
onde a gente consegue fazer a separação através de uma corrente de ar que passa, fazendo com que os materiais de menor densidade saiam nessa corrente de ar e os de maior densidade permaneçam. Outro método excelente para fazer a separação de grãos, ou até mesmo fazer a limpeza de gaiolas de pássaros ou roedores. E temos também o método de peneiração, ou também chamado de tamição. Um método ali quase que rotineiro, bem presente no nosso cotidiano, que consiste na separação entre substâncias sólidas por diferença de tamanho, utilizando, claro, o nosso material que é a peneira. Para o próximo método temos a separação magnética, que consiste na separação entre sólidos, cujo tem afinidade magnética ali, utilizando ímãs, para separar alguns metais dos outros. Temos aqui alguns exemplos também, de uma mistura de lima de ferro e enxofre. Utilizando esse ímã a gente consegue separar toda essa lima de ferro presente no enxofre. Então essa é ali toda a base da separação magnética. Agora vamos para o famigerado método de filtração, que consiste na utilidade de um filtro para fazer a separação geralmente ou de substâncias sólidas insolúveis em uma fase líquida ou gasosa ao fazer uma mistura para passar por um filtro. Esse método está bem presente no nosso dia a dia, até por conta do preparo de café, É um meio de preparo onde você consegue utilizar o filtro ali, fazendo uma extração e uma filtração logo após, Onde você consegue ali a bebida. Bom pessoal, espero que tenham entendido. Esses foram os nossos principais métodos que a gente utiliza em laboratório para poder fazer a separação de misturas. Agora a gente vai resolver aqui alguns exercícios para vocês poderem treinar para as Olimpíadas. Temos aqui no nosso primeiro exercício, eu vou ler aqui para vocês. Um sistema heterogêneo bifásico é formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, C é immiscível com A e com B, A é mais volátil que B, e com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os 3 líquidos são... Bom, reunindo aqui os dados do nosso enunciado, a gente sabe que a gente tem um sistema heterogêneo bifásico, que significa que ele tem 2 fases, mas é formado por 3 líquidos, ou seja, 2 deles estão misturados, que no caso são A e B, que são miscíveis entre si. E C é immiscível, ou seja, ele não se mistura nem com A e nem com B. A gente sabe também que A é mais volátil que B, ele é mais propenso a evaporar, como se fosse ali água e etanol, E com base nisso tudo, quais seriam os métodos melhores para a gente poder fazer a separação entre eles? A gente tem aqui a alternativa A, centrifugação e decantação, B, decantação e fusão fracionada, C, filtração e centrifugação, D, filtração e destilação fracionada e E, decantação e destilação fracionada. Bom pessoal, vou explicar para vocês por que a letra E é a resposta correta. Bom, se a gente tem um sistema bifásico com 2 fases e com 3 líquidos, sendo 2 deles miscíveis entre si, a gente sabe que é possível fazer uma decantação, já que como C não se mistura com A e com B, é porque existe diferença de densidade entre eles. Então, se a gente está falando de densidade, a decantação é o método mais propenso a ser utilizado. E após isso, a gente pode utilizar da destilação fracionada, que é um ótimo método para poder separar misturas que são miscíveis ali, que você não consegue ver a diferença entre elas, porém, existem pontos de ebulição diferente. Ele, como está descrito, A é mais volátil do que B. Então A evaporaria primeiro no sistema ali de destilação fracionada, e aí você conseguiria separar um do outro. Assim você conseguiria separar ali os 3 líquidos, através da decantação e da destilação fracionada. Bom pessoal, já vou encerrando o vídeo por aqui. Infelizmente, para o vídeo não se estender muito, eu não vou mais resolver aqui alguns exercícios, mas espero que tenham gostado e que tenham conseguido entender todo o conteúdo. E aqui na descrição do vídeo já vou deixar uma lista de exercícios para vocês poderem estudar para as Olimpíadas também. Então, muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Boa sorte.